Bom dia a todos, a paz seja convosco. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal que eu estou criando com a intenção de esclarecer algumas dúvidas bíblicas. E o primeiro assunto que eu queria abordar é sobre o arrebatamento. Eu acredito que temos que defender a verdade. E porque hoje tem sido criado muitas teorias, a gente sabe que no mínimo tem 3 teorias a respeito do arrebatamento da igreja. Uma seria no início da grande tribulação, outros defendem no meio da grande tribulação e outros defendem no final. E eu aqui quero defender a minha tese a respeito disso, né? Que eu acredito que seja no final da grande tribulação, né? Muitas pessoas falam: a igreja não vai passar por isso, porque, né, o Senhor vai nos arrebatar e vai nos tirar, não vai permitir que a gente passe por esse momento de dor e aflição. No entanto, nós acabamos esquecendo que a igreja foi chamada para isso, né? Para o vilipêndio, o vitupério. Inclusive, devemos sofrer as aflições de Cristo, dar continuidade aí nas aflições de Cristo. A gente foi chamado para isso. A gente vê que dos 12 apóstolos, apenas João, né, que morreu aí, digamos que de velhice, por Jesus ter feito uma promessa nele, que ele não morreria enquanto não veria o Filho do Homem vir no seu reino, na glória de seu Pai. E aí, consecutivamente, aí acabou, né, escrevendo o livro do Apocalipse, revelado a revelação dos últimos tempos, né, dos acontecimentos dos últimos tempos. Então eu vejo a importância de estar falando a respeito disso, porque, por exemplo, a gente vai ver em 2 Timóteo capítulo 2 ali que Paulo ele repreende Emineu e Fileto do meio do povo cristão ali da época, porque Paulo ele fala que eles se apartaram da fé, que inclusive eles estavam ali deturpando a fé de alguns pelo fato de falarem que Jesus já havia voltado. Então eu imagino que isso acontecendo hoje, né, as pessoas vendo tudo acontecendo, os sinais que foram falados por Jesus nos evangelhos e muitas partes da Bíblia a respeito dos acontecimentos, guerras, rumores de guerras, todas essas coisas iriam preceder a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, eu quero aqui enfatizar uma passagem que é interpretada de maneira errada, que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, né? Lá na frente o pessoal pega somente um versículo e quer isolar dos demais, né? E eu quero ler o contexto todo para que você venha entender. Paulo ele escreve desta maneira: rogamos-vos pela compaixão, ou melhor, pela nossa reunião com Cristo. E ele fala assim, que vocês não se movam tão facilmente do vosso entendimento, quer por parábola, por epístola, quer por espírito. E aí, resumindo, ele fala assim, porque a volta de Jesus Cristo não será assim, sem antes que aconteça apostasia e depois se manifeste o homem da iniquidade, o qual se opõe contra tudo que se chama Deus, inclusive querendo parecer o próprio Deus, a ponto de se sentar no templo de Deus. Então, é bem claro que existe esse cronograma: apostasia, a manifestação do homem do pecado, do iníquo, que caso é o anticristo, e depois a vinda de Jesus Cristo, o qual ele desfará com o sopro da sua boca. Ou seja, então é bem claro o que acontece, né? As pessoas fazem muita confusão. Não, vai acontecer secretamente. Primeiro que não está escrito isso. Segundo, não está escrito em nenhuma parte da Bíblia que Jesus vai vir em 2 etapas. A gente vê em Atos, quando Jesus está sendo assunto aos céus, a Bíblia fala, né, que os discípulos estão olhando e os 2 varões falam para ele assim: por que estão olhando?
Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir aos céus, da mesma maneira vocês vão ver descer. E isso vem ser testificado lá no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3, que quando fala que eis que todo olho verá. Ou seja, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então todo mundo vai ver. Ah, Jesus vai vir, ninguém vai ver. Não, inclusive isso é um engano. Quando Jesus ele mesmo fala, quando vocês verem, fala, olha o Cristo aí, ou então o Cristo ali, não vão. Porque muitos falsos cristos surgirão. Então Jesus dá um exemplo bem, digamos que didático para entendermos, que ele fala sobre o relâmpago. Quando o relâmpago salta lá no Oriente, ele aparece lá no Ocidente. Ou seja, quando Jesus aparecer, todo olho vai ver. Todo mundo vai saber, Jesus chegou. Então não vai ter nada, como é que diz, como eles têm falado, sorrateiramente. Vai acontecer assim, sem ninguém saber. Jesus pode voltar a qualquer momento. Isso não vai acontecer, não está escrito na Bíblia. Eu não estou afirmando que eu sei o dia que Jesus vai voltar. Mas eu posso afirmar que eu sei o dia que Jesus não vai voltar. Jesus não vai voltar agora, né? Porque a Bíblia me afirma isso. Através da passagem que eu estou falando em Tessalonicenses. Tem muitas coisas a acontecer. Inclusive a Bíblia fala sobre 7 trombetas, que muitos falam que uma trombeta já foi soada não sei aonde, a outra já foi não sei quando, e a outra... Então a maior parte, a maioria do pensamento das pessoas que pensam que Jesus vai vir com um arrebatamento secreto antes da grande tribulação, a maior parte do pensamento é especulativo. As pessoas pensam, acham que vão ser assim. Né? Inclusive, depois você quiser mandar aí alguma pergunta, você pode mandar, se você quiser saber a respeito mais da história, aonde começou essa história de arrebatamento secreto, aquilo como ela desenvolveu no decorrer da história, você pode mandar nos comentários aí que eu posso estar respondendo para você, inclusive enviando alguns vídeos a respeito desse segmento, aonde se deu, como surgiu, quem foi que, né, levou à frente, fez ele progredir, tá certo? Então a gente deve entender que a volta de Jesus Cristo não vai ser de qualquer maneira. As pessoas, não, mas Jesus nos livra da ira vindoura. E por que existe esse erro que as pessoas cometem? É porque quando a Bíblia fala que nós seremos livres da ira vindoura, não quer dizer da ira do anticristo. A ira vindoura quer dizer a ira do Cordeiro. Ou seja, Jesus vai nos livrar da ira dele, porque nós temos parte com ele. Então quando ele vir destruir a terra, os que destroem a terra, como disse Apocalipse, aí sim ele vai nos guardar. A gente tem um grande exemplo da Arca de Noé. Quando a terra sofreu com o dilúvio, o Senhor não tirou, né, os seus escolhidos, aquele que ele escolheu para ser salvo ali do meio da destruição. Ele conservou eles no meio da destruição. Ou seja, a arca representava ali, né, Jesus como Salvador, guardando no meio da destruição de toda a humanidade que vai acontecer. A respeito disso, a gente pode até falar como um erro, digamos que escatológico, as pessoas falam assim, Jesus ele vai voltar, aí vai voltar primeiro no começo, depois vai voltar no final, e aí vai passar alguns, aí depois vai ter nova chance de serem salvos. Isso não vai acontecer. Outro exemplo, a gente pode falar da arca, que a arca, quando ela fechou a porta, o próprio Deus fechou, selou ela por dentro, não houve mais ninguém que entrou. Jesus mesmo vai acontecer nisso. Quando tiver pessoas batendo lá pelo lado de fora, ele vai falar, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Inclusive muitas pessoas, né, a gente vai ver pessoas ali que foram usadas por Deus, né, profetizaram, curaram, fizeram muitas coisas em nome de Jesus, mas acabarão não herdando a salvação pelo fato da vida que levavam aqui nessa terra. E outro exemplo bem básico a respeito de arrebatamento, a gente vai para a passagem de Elias. Né? Quando Elias ele estava ali para ser arrebatado aos céus, ele fala para o seu servo, né? para a pessoa que seguia ele, Eliseu, que se ele tivesse, né, atento ali, vigilante, ele iria receber o que ele tinha pedido para ele, né, unção dobrada e tal, tanto até que ele presencia Elias sendo arrebatado aos céus, pega a sua capa e depois herda aquilo que foi, né, pedido ali a Elias, a unção dobrada. Ou seja,
Não aconteceu algo assim espontaneamente, ele foi assunto aos céus. Então, vai acontecer sim o arrebatamento, vai, mas não vai ser secreto. Todo olho verá. Primeiro a Bíblia fala que os mortos já virão com Cristo, né? Como fala no capítulo 4 de no 1 Tessalonicenses. Os mortos virão com ele e depois nós, os que estivermos vivos, seremos levados aos céus, né? Até porque a palavra arrebatamento significa, né, raptar e tomar para si, em outras traduções. Então é o que quer dizer. A gente não pode... e por que a minha preocupação com isso? Porque é exatamente a preocupação que Paulo teve lá escrevendo a Timóteo. Por quê? Porque imagine você aí vendo todos os sinais acontecendo e aí do nada surge a mesma história que aconteceu lá, que Paulo teve que escrever a Tessalonicenses para que eles não viessem ficar apreensivos a respeito do que estava acontecendo. Então imagine que aconteça as pessoas pensam que aconteceu um arrebatamento porque todos esses sinais estão acontecendo, destruição, fome, peste, tudo isso acontecendo, e as pessoas vão pensar, Jesus voltou e eu não fui arrebatado, eu não fui levado, e aí vai entrar um desespero, vai entrar, né, uma incredulidade, porque as pessoas já não vão acreditar. Então a preocupação, né, a gente tem que ter em defender o Evangelho, aquilo que realmente é verdade e o que está escrito, né? Eu quero aqui novamente frisar que a minha intenção não é denegrir a imagem de ninguém, não é falar contra o pensamento teológico de ninguém, mas é expor a verdade. Meu compromisso é com a verdade, é com a palavra de Deus, não é com igreja A, B ou C. O compromisso nosso é com a palavra de Deus, né? Inclusive, eu quero aqui retratar o que Paulo fala, relatar, ou melhor dizendo, o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 51, 52 ali, que fala a respeito que nós seremos arrebatados, né, transformados no corpo de glória ante a última trombeta, ou seja, entre a sexta e a sétima trombetas. Ou seja, entre a sexta e a sétima trombetas, isso vai acontecer conosco, aí seremos arrebatados, né? Eu queria aqui também levá-los a uma compreensão, que vocês estudem a respeito das 7 trombetas, dos 7 selos, dos cálices, que vocês vão ver que todos eles seguem um cronograma certinho. No mesmo tempo, os mesmos acontecimentos, o sol vai se escurecendo ali entre a quarta e a quinta, os quintos flagelos e tal. Tudo vai acontecendo de maneira cronologicamente correta, né? E, consequentemente, lá na quinta trombeta fala a respeito daqueles que vão, né, buscar a morte, serão atormentados, e aí a gente pode até refletir a respeito disso, que a Bíblia fala que durante 5 meses assim eles ficarão. Ou seja, as pessoas confundem ali o arrebatamento com a perseguição. Jesus ele fala lá no capítulo 13 de Marcos, que ele fala assim que quando acontecerem essas coisas, quando ele fala assim, quando vocês verem o filho da desolação sentado no lugar onde ele ainda deveria estar assentado, não desça do telhado e volte para buscar alguma coisa, não desçam das montanhas para buscar uma capa em casa, ou seja, fujam para os montes, né? É o que Jesus nos orienta, ou seja, vamos passar por essa tribulação até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive tem uma passagem lá em Apocalipse, que eu não me recordo o lugar, mas está escrito que a Bíblia fala que eles estão aguardando os mártires que ainda virão da grande tribulação. Ou seja, muitos cristãos irão morrer, sim, na época da tribulação, da grande tribulação. E eu acredito que vai acontecer o período de paz, 7 anos que vai acontecer, né? 3,5 de paz, e no final, perdão, o anticristo ele rompe o contrato e aí começa a perseguir. E Jesus fala, ai das grávidas naquele dia e tal, e vai acontecer. E eu acredito que pelo fato de ter esse sinal lá na quinta trombeta, de 5 meses assim ficarão, falando assim, eu acredito que pode ter um intervalo de 5 em 5 meses aí, o soar de uma trombeta para outra. Eu quero mais uma vez deixar bem claro que
O que eu estou falando tudo é baseado na palavra de Deus. Eu não estou aqui deixando a minha opinião, o que eu acho. Eu só estou lendo e repassando o que está escrito na palavra de Deus. E isso é fruto de muito estudo, muitos anos de estudo. Quero aqui ressaltar também que Apocalipse ele é de certa maneira muito distorcido, porque as pessoas colocam ali muita especulação em cima. Mas se a gente for analisar, tudo está bem claro. Se você aí quiser dar uma força, você achar que esse vídeo aí pode ajudar as pessoas a entenderem de maneira melhor o que vai acontecer. E se você quiser perguntas também, você pode escrever nos comentários que eu estarei respondendo diretamente a você aí. Desde já eu agradeço pela atenção, que Deus te abençoe e te guarde de todo mal.